Então, eu estava aqui analisando e eu não falei para vocês durante a aula, vou falar agora. De tudo que eu comentei sobre o Jorge Teixeira, uma certa vez eu fui para o lançamento do livro dele, que um escritor aqui de Porto Velho teria lançado, e eu fui convidado para participar lá na sede da OAB. E eu fiquei do lado de um senhor barbudo, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e ele externou para mim que ele nunca ganhou uma medalha pelo seu tempo de trabalho, pela importância que ele teve na nossa história. Começou a falar. Eu descobri que a pessoa era o Machado. O Machado era o fotógrafo particular do Jorge Teixeira. E o Machado tem uma coletânea de imagens do Jorge Teixeira que não veio a público ainda. Inclusive, ele estava querendo até negociar com o Estado, mas parece que o Estado não demonstrou interesse. E ele ficou assim muito magoado. No momento da apresentação da obra, teve uma imagem que chamou muita atenção. A imagem do Jorge Teixeira subindo no avião da Varig. Jorge Teixeira, ele tinha uma pasta, do jeito que ele pegou a pasta dele e subiu. Na parte de cima do avião, ele olhou para trás. Cara, a professora Ieda Bosakov, explicando aquela imagem, fazendo a leitura daquela imagem, Jorge Teixeira, basicamente, não é que ele saiu expulso de Porto Velho. Naquele período, o regime militar tinha acabado. E ele chegou aqui no período do regime militar para poder governar. 85 acaba. Então, teve pessoas ingratas que tentaram difamar o nome dele. Pessoas que andavam com ele, inclusive, pessoas traíras. Foi a recompensa, foi o pagamento que ele teve. Foi embora daqui, morreu no Rio. E os políticos que entendem de história e querem lembrar o passado, acabaram homenageando Jorge Teixeira. A nossa principal avenida aqui, Jorge Teixeira, Escola Jorge Teixeira, uma série de coisas. Então, não adianta apagar da memória, porque naquela época também existiam grupos políticos que confrontavam entre si. Briga política, né? Tá bom? Era isso. Vamos para a revisão de 5 minutos? Joga na tela. Então, nessa aula, falamos sobre o coronel Jorge Teixeira, certo? Era formado em Educação Física pela Universidade do Rio de Janeiro, como vocês viram. Ele foi oficial do Exército Brasileiro. Ele serviu a AMAN, que é arma de artilharia, a Academia Militar das Vilas Negras. Isso em 47. Ele era da artilharia. Obteve o curso de paraquedista oficial do Estado-Maior. Ele foi especialista na Guerra de Selva, ele que cria. Foi o criador e primeiro comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, que foi o SIG. Ele foi o 01. O Bravo, Selva. Isso foi o Jorge Teixeira que criou. Então, hoje, no Brasil, não só no Amazonas, no Brasil, os militares se cumprimentam com o Bravo de Selva. Incrível, né? E aqui, nessa imagem desse soldado, é o do SIG. Cara, o cara tem que ser muito, muito, muito experto. O cara hoje do SIG é uma máquina, né? Enquanto está em funcionamento. Durante a intervenção militar, que foi de 64 a 85, foi indicado em 73 para governar a cidade de Manaus e vai ficar no cargo até 79. Então, o quê? 6 anos, né? 6 anos que ele fica aí.
O general João Batista Figueiredo indicou o coronel Jorge Teixeira para governar o território federal de Rondônia. Olha aí. Devido aos seus trabalhos, devido à sua competência à frente da Prefeitura de Manaus. No dia 22 de dezembro foi aprovada a Lei número 41, que vai ser criada aí o estado de Rondônia. Jorge Teixeira, então, vai ser o último governador do território federal de Rondônia e o primeiro governador do estado de Rondônia. Tá certo? O legado de Jorge Teixeira. A instalação do estado se deu no dia 4 de janeiro de 1982. Porque em 81 é a criação da lei. Ele vai ser nomeado como o primeiro governador. A transformação em estado e o surto migratório continuava intenso. Jorge Teixeira, então, ele chega para organizar o futuro estado. E no prazo de quatro anos, né? De 4 anos, ele consegue. Teixeirão, ele vai permitir a criação de novos municípios. Que durante a aula eu mencionei para vocês, né? Inclusive. A agricultura, desenvolvida ao longo da BR-364, apresentava Rondônia nos noticiários nacionais como sendo aí um novo celeiro. E o que teve de gente que veio para cá, muitas pessoas vieram de outros estados. Porque aqui tinha terras. O cara chegava, conquistava a sua terra. Nessa época aí, em 81, o cara era laçado para ser policial. Bastava ter a 4ª série. Até a 4ª série. Muitas pessoas foram convidadas. Não tinha concurso não, tá? As pessoas entravam direto. Era apadrinhamento. Ele quer ser polícia? Vamos lá, entrava. O cara só tinha que saber ler e escrever. O resto estava de boa. Assinou o nome também, entrava. Há quem diga que teve até analfabeto, mas depois o cara conseguiu aí aprender a ler e escrever. Então, a administração de Jorge Teixeira foi marcada pelo dinamismo e pela montagem da infraestrutura que foi criada aqui. Infelizmente, Jorge Teixeira faleceu no dia 28 de janeiro de 1982. E ele foi enterrado no cemitério São João Batista, cidade do Rio de Janeiro. É lá que repousa os restos mortais desse grande homem. Bom, na sequência, senhores, agora eu deixo vocês aí com essa atividade que vocês viram, olha aí. E daqui a pouco eu volto para fazer a correção da mesma, tá bom? Não sai daí. É jogo rápido. Tchau, tchau. Eu não falei que era rápido? É assim voltar, ó. Não tem dessa não. Bom, é um assunto interessante, porque nós já falamos sobre o Marechal Rondon, o cara que vai levar o nome do nosso estado. A Luísa Ferreira, eu acho que vai ser a próxima aula agora, a Luísa Ferreira. A Luísa Ferreira, Jorge Teixeira. Olha só, aluno, nós temos vários nomes de destaque da nossa história. Eu comecei então com o Marechal Rondon, Jorge Teixeira, Luísa Ferreira. Eu poderia falar sobre Percival Farquhar. Eu poderia falar sobre Jonathan de Freitas Pedrosas. Eu poderia falar sobre os engenheiros da Estrada de Ferro. E outros governos, como Enio Pinheiro. Né? Pessoas que deixaram um legado na nossa história. Registro importante, que faz com que tenhamos orgulho de dizer, eu sou de Rondônia. Mas joga lá na tela que eu vou passar para vocês a atividade, tá bom? Jorge Teixeira de Oliveira, natural de General Câmara, nascido no dia 1º de julho de 1921, se formou em A. Educação Física, B.
Geografia. C, História. Ele era um baita do historiador. D, Engenharia. Ou letra E, Sociologia? Qual é a resposta aí? Ah, acompanhou, né? Falou de Jorge Teixeira. Sabe muito bem. Resposta correta, então, Educação Física. Segundo aqui o nosso produtor, ele disse que jogou vôlei com o Jorge Teixeira. E ele disse que ele sabia cortar também. Ok. Próxima questão. Antes de se tornar governador de Rondônia, Jorge Teixeira foi prefeito de onde? A, São Paulo. B, Rio de Janeiro. C, Minas... deveria ser Minas Gerais, né? Houve um Minas Belo Horizonte. D, Manaus. E Porto Velho. É isso mesmo aí, letra D? Segundo o nosso produtor, ele está dizendo aí que é a letra D. Manaus, não sei não, acho que é de Porto Velho. Resposta correta, letra A. Ah, acertou, meu garoto. Então, partimos para a mais difícil. Questão 3. Indicou o nome de Jorge Teixeira para governar o território de Rondônia. Ele tomou posse no dia 10 de abril de 1979, com a missão de transformar o território federal em estado de Rondônia. Quem foi? Agora eu quero ver. Aluno, agora eu quero ver se você é fera mesmo. Quem foi que indicou o nome de Jorge Teixeira? A, foi o Coronel Weber. B, foi o Coronel Leal. C, foi o General Farquhar. D, General Figueiredo. Olha. E letra E, o Coronel Mário David Andreasa. Segundo o nosso aluno, vou até marcar aqui, porque depois vai dizer que ele não acertou. Opa! Já viu? Ele marcou aqui, ó. E a resposta correta aqui, hein? Mário Andreasa. Olha, o Mário Andreasa, que era um ministro, é ele que vai indicar o nome do Jorge Teixeira para governar Rondônia. O General Figueiredo era presidente. Nada a ver. Depois de como é que eu digo? Não seriam várias... Depois de várias... Não é disposição, solicitação. Depois de várias informações sobre o Jorge Teixeira, o Mário Andreasa, então, indica o nome dele para poder ser o governante aqui de Rondônia. Questão 4. A administração de Jorge Teixeira em Rondônia foi marcada da seguinte forma. A, pela disputa política entre Cutubes e Pele Curtas. B, pelo atraso no repasse de verbas públicas. C, pela criação de uma infraestrutura capaz de permitir e viabilizar a administração. D, pela concorrência interna dos grupos de oposição. E letra E, pela falta de investimento em infraestrutura. E aí, aluno, olha, segundo o nosso aluno, é a letra C. Sei não, mas eu acho que está errada. Pela disputa política entre Cutubes e Pele Curta. Essa disputa entre Cutubes e Pele Curta se deu na década de 60. Pelo atraso no repasse de verbas públicas. Havia isso na gestão de Jorge Teixeira? Talvez sim, talvez não. Pela concorrência interna do grupo de oposição? Talvez. Bom. E pela falta de investimento? Bom, a falta de investimento, não. Porque o período militar vai abastecer os estados governados por esses interventores militares também. Porque, na verdade, o Jorge Teixeira, ele entra como interventor lá em Manaus, certinho? E ele ganha aí uma proporção política muito bacana, porque ele soube administrar como militar de artilharia,
ele foi treinado para ser militar e não político, mas, como ele fez o curso da AMAN, no Estado-Maior, o cara aprende a ter alguma gerenciamento de crise, de controle, começa a ter essa visão mais de gestão. E aí ele põe em prática isso lá em Manaus. Deu tão certo que ele vai ser convidado para vir para o... Olha só, o cara foi militar. O cara se formou em educação física, ele não era formado em administração. Militar, formado em educação física, mas ele fez o curso do Estado-Maior, que ganha vários outros cursinhos ali, pega várias informações, adquire informações. Aí ele é convidado durante o regime militar para ir para Manaus. Lá ele consegue fazer uma boa governança, ser prefeito, estruturou legal Manaus. E depois de prefeito, o cara vai ser governador. E aí chega como governo, em estrutura, e o que mais revolta, né? É quando o cara sai daqui de Rondônia, Rondônia acabou sendo assim ingrato com Jorge Teixeira. Acabou sendo ingrato. Pela leitura da imagem que foi feita, como eu falei para vocês, ele entrando no avião da Varig, naquela época, Rondônia foi muito ingrato com Jorge Teixeira. Muito, 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 muito mesmo. É por isso que na história nós procuramos resgatar essa memória, esse legado deixado por esse grande homem. Querendo ou não, ele foi uma grande figura. E ele ficou imortalizado para o resto da vida. Os livros sempre irão falar dele. Sempre. Por quê? Foi um marco na nossa história. Tá bom? Senhores, joga na tela. Vamos para a resposta. Então, a resposta é a letra A. Muito bem. Não sei não. Isso está procurando o colo de algum canto. Vai dizer que prestou atenção na aula, né? Então, aluno, nessa aula, nós falamos um pouco da trajetória, da história do nosso coronel Jorge Teixeira. Nasceu lá no Rio Grande do Sul, em General Câmara. Quando era pequeno, se mudou com a família para o Rio de Janeiro. E depois ele entra para o Exército. Ele vai cursar a Academia Militar da Ajuda Negra. Ele se forma em Educação Física. Ele começa a brilhar a carreira de militar, vai para Manaus, se torna prefeito de Manaus, faz um excelente trabalho, depois é convidado para vir para Rondônia, como sendo o governador do território federal de Rondônia, depois prepara para o estado de Rondônia, cria o SIG em Manaus, o Colégio Militar em Manaus. Tudo isso é a marca desse homem chamado Teixeirão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.